Olá, meu nome é Eliel, eu tenho 28 anos e eu quero compartilhar com vocês um pouco sobre o meu testemunho de salvação, como eu conheci a Jesus Cristo e como aceitei Ele como meu Senhor e Salvador da minha vida. Na verdade, isso começa há alguns anos atrás, eu tinha 6 anos de idade e eu aceitei a Cristo com essa idade. Na verdade, eu fui criado na igreja, frequentando a igreja. Minha mãe sempre foi evangélica e sempre frequentou a igreja. Então, desde criança eu frequento cultos infantis e cultos da igreja. Então, fui criado num ambiente assim, mas ao mesmo tempo morava num ambiente não apropriado para uma criança. Morava com a minha mãe, com a minha avó e com o meu avô. E a casa da minha avó era em anexo com um bar, então tinha a casa atrás e tinha o bar da minha avó à frente. Então eu sempre estava em contato com as pessoas do bar, inclusive minha avó era a dona do bar, então eu tinha esses dois ambientes na minha vida quando eu era criança: o ambiente da igreja, que eu ia com a minha mãe todo domingo e toda quarta, e também o ambiente onde eu morava, que era a casa da minha avó e tinha um bar. Então é até engraçado falar sobre isso, mas eu convivi com esses dois ambientes até os meus 8 anos, mais ou menos. Mas eu passei uma outra parte da minha infância morando perto da igreja que eu sempre frequentei. Mas eu sempre fui criado na igreja, então ouvindo várias histórias, ouvindo sobre Cristo e ouvindo que Ele era meu Salvador, ouvindo sobre pecado, sobre o que desagrada a Deus. Eu tinha uma compreensão sobre essas coisas. Ouvindo as histórias, eu compreendia isso e compreendia que eu era um pecador. E com isso, eu lembro que numa das classes infantil, a professora falou sobre o inferno e sobre os pecadores irem para o inferno. O versículo que eu decorei desde criança é um conhecido, João 3,16. Você pode ver lá depois, mas ele fala: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Talvez foi o primeiro versículo que eu decorei, mas eu tinha essa compreensão sobre Cristo sendo meu Salvador e que eu era um pecador. E quando essa aula me marcou muito, esse cultinho, né? Me marcou muito quando a professora falou que os pecadores iriam para o inferno. E ela explicou um pouco sobre o inferno, então eu fiquei pensando naquilo. E então eu cheguei na minha casa, minha mãe normalmente lia a Bíblia à noite, e antes de dormir eu escutava sempre. Então eu cheguei à noite e perguntei para minha mãe como que eu fazia para aceitar Cristo. Como que eu poderia fazer para aceitar Cristo, para Ele vir morar no meu coração, para Ele ser meu Senhor. E ela me explicou de uma maneira simples, eu compreendi, e naquela noite ali, junto com a minha mãe, eu fiz uma oração e aceitei a Cristo como meu Senhor e Salvador. E graças a Deus, Ele me salvou naquela noite. E hoje eu posso dizer que sim, eu tenho a certeza da minha salvação e sim, Ele é meu Salvador. E a partir daquele momento, a minha vida mudou de uma certa forma. Apesar de ser uma criança, eu tinha uma compreensão do que era errado. E a partir daquele momento, todas as vezes que eu fazia algo que eu sabia que desagradava a Deus, eu sentia um peso no coração e sentia que eu precisava pedir perdão para Deus ou para alguém que tivesse envolvido naquilo. Vamos supor que eu tivesse brigado com alguém, eu sabia que eu tinha que pedir perdão e tinha essa comunhão com Deus. E por mais que eu era criança, não entendia muito bem, mas eu sabia que eu estava fazendo coisa errada e que eu precisava me consertar com Deus com o pouco conhecimento que eu tinha. É claro que hoje, graças a Deus e pela graça de Deus, desenvolve a vida cristã, mas o meu testemunho de salvação é esse. Tem muito mais coisa para falar, mas é apenas um vídeo resumindo um pouco sobre como foi que eu aceitei a Cristo e foi assim. Obrigado e até mais.